Oi, turma, tudo bem? Nossa próxima aula de microbiologia e parasitologia, a gente vai falar sobre micologia, né? Agora a gente vai ter uma aula sobre os fungos. Quando a gente fala de micologia, a gente está falando do estudo dos fungos. E aqui a gente tem uma imagem muito peculiar, né? Cogumelos, nossa, que estranho. Sim, cogumelos são fungos, ok? Não sei se vocês sabiam dessa informação. Então, os cogumelos, tanto os comestíveis quanto os não comestíveis, são fungos, né? Então, a gente tem os cogumelos, né? Os cogumelos que a gente coloca no estrogonofe. A gente tem o shimeji, o shiitake. A gente tem o fungo também, que fica no queijo, né? Nesses queijos característicos, como o queijo gorgonzola, os blue cheese. Então, os fungos estão presentes aí também. Então, são seres que não causam apenas infecções, mas quando causam infecções, são infecções muito graves, ok? Bom, vamos um pouquinho de história aí, né? Os fungos, eles são conhecidos e são utilizados há muitos anos mesmo, desde o período pré-histórico, né? Os fungos, eles já eram comestíveis. Então, os homens das cavernas, eles já consumiam os cogumelos, né? Os venenosos e os alucinógenos também já eram conhecidos. Então, os homens das cavernas, eles sabiam distinguir aqueles que eles poderiam comer e aqueles que poderiam causar sintomas alucinógenos, né? Poderiam ser venenosos, causar alguma disfunção, ok? Já no período histórico, os gregos e romanos, eles escreveram como que separava os comestíveis dos venenosos, como se fosse um manual, né? Então, olha, se ele tiver essa e essa característica, ele é comestível. Se ele tiver essa e outra característica, ele é venenoso, não consumam, né? Então, eles já foram escrevendo sobre isso naquela época. De 1821 a 1832, esse cara aqui, o Elias, né? Ele publicou o ponto de partida para muitos grupos de fungos, então ele começou a distinguir os grupos dos fungos, porque a gente não tem só fungos que a gente consegue olhar, né, ver a olho nu, a gente também tem fungos microscópicos muito pequenininhos. Lá em 1839, a micologia médica humana começou a ser estudada, né, começou a ser instaurada, visto as muitas infecções, não se sabia a causa dessas infecções, então eles começaram a estudar a micologia médica humana, né? Em 1940, começou dois estudos muito importantes sobre coccidioidomicose e sobre a histoplasmose, duas doenças causadas por fungos muito graves, que são doenças que estão associadas a pessoas que têm HIV, né? Que são imunossuprimidas. Pessoas que têm HIV, elas normalmente têm o sistema imune muito suprimido, e com isso eles ficam suscetíveis a infecções por outros agentes, né? Um desses agentes são os fungos, e eles ficam acometidos principalmente pela coccidioidomicose e também pela histoplasmose. Em 1950, um novo campo de interesse surgiu, as micoses causadas por fungos oportunistas, então a gente não tem só doenças malvadas, né? Nós temos também a nossa famosa doença de pele, a nossa micose, que eu falei que não são maldosas, as micoses, elas são maldosas também. Quem já teve uma micose sabe o quão difícil é você tratar aquela micose. Normalmente você fica com aquela micose anos e anos e anos e nunca consegue tratar, né? Você acaba tendo uma micose de estimação. Então, começou a se estudar bastante essas micoses, tá? Por fungos oportunistas. E hoje, né, o campo da micologia, ele está sendo muito estudado. A gente tem muitos grupos de estudo que focam apenas em estudar a micologia. Isso é muito importante, né? Porque as doenças causadas por fungos, elas são problemas de saúde pública e de saúde hospitalar, né? Então, uma infecção causada por fungo em ambiente hospitalar é uma infecção gravíssima, né? Muitos hospitais sofrem com contaminação dos fungos nos aparelhos de ar-condicionado, nas maçanetas de porta. O paciente que está lá quietinho, ele não quer ficar doente, ele não pode ficar doente, ele acaba contraindo essa doença por causa do sistema imune comprometido. Mas afinal, quem são os fungos, né? O que são esses seres?
pertencem ao reino Fungi, entretanto nem sempre existia um reino específico para eles, né? Eles eram considerados vegetais pelo fato das pessoas consumirem, né, os cogumelos, então eles achavam que eles eram vegetais, mas na verdade depois eles foram reclassificados em 1969, ganharam um reino próprio. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, então nossos primeiros seres aqui que a gente consegue ver essas duas características, unicelular formado por uma única célula e pluri formado por muitas células. O cogumelo, ele é pluri, né, gente? Porque a gente consegue ver, ele é formado por muitas células. São eucarióticos, somente eucarióticos, ok? E podem ter um ou mais núcleos dentro da célula. Eles são encontrados em todos os lugares, no solo, na água, nos vegetais, em animais, na gente, em detritos, né, no lixo. Então, eles são seres encontrados em todos os lugares. Podem causar doença e têm grande importância econômica e ecológica. Olha só que bonitinho esse processo de apodrecimento do abacaxi. Esse processo de apodrecimento é causado por fungos. Aqui então a gente tem vários exemplos de fungos, né? Aqui os fungos microscópicos. Aqui a gente tem a candidíase, né? Candidíase oral. Aqui a gente tem o nosso famoso cogumelo e aqui a gente tem o apodrecimento de uma fruta, então onde a gente encontra os fungos. Os fungos eles são muito diversos, né? A gente estima que a gente tem 1,5 milhões de espécies e superestima, ou seja, a gente pode ter até mais 5,1 milhões de espécies de fungos, né? E apenas 97 mil, quase 100 mil espécies foram registradas nos últimos anos. Ou seja, a gente tem uma variedade enorme de espécies de fungos que nem foram ainda identificadas, tá? Aos poucos, nossos pesquisadores estão estudando sobre fungos. São poucas as pessoas que gostam de estudar micologia, são poucas as pessoas que gostam de se aventurar nessa empreitada aí dos fungos, né? Não é um estudo muito conhecido. Eu sou microbiologista, mas eu gosto das bactérias, eu não gosto dos fungos, vou ser bem sincera com vocês. Gosto sim, acho legal, é bonitinho, mas se fosse para eu escolher entre as bactérias e os fungos, eu fico com as bactérias, tá? Prefiro deixar os fungos para comer, um shimeji, um shiitake, um cogumelo no estrogonofe, prefiro deixar para esse lado, né? Bom, então, as funções dos fungos, além das funções de apodrecimento, né? A gente tem a formação dos líquens. Os líquens das árvores são aquelas colorações diferenciadas que tem na casca da árvore, né? No tronco. Produção de alimentos, a cerveja, a fermentação do pão, né? Os blue cheese, ali representado o gorgonzola. E a gente tem também a produção de drogas, como o LSD. O LSD ele é produzido a partir de um fungo, tá? Então a pessoa fica louca de fungo, afinal, né? A gente tem as 3 classificações principais de fungos. Aqui a gente está falando de fungos microscópicos, ou seja, observados apenas com o aparelho microscópio. A gente tem leveduras, né, as 3 divisões, leveduras, filamentosos e dimórfico. Quando a gente está falando de levedura, a gente está falando de sempre seres unicelulares. Olha, cada bolinha dessa é um fungo, tá vendo? São esféricos. E os filamentosos, a gente está falando de células conectadas. Então, aqui a gente vê uma célula do ladinho da outra. Já quando a gente fala de dimórfico, a gente está falando de um fungo que ele pode estar tanto na forma de levedura quanto na forma de filamento. Então, ele vai se alterando de acordo com a situação do meio ambiente. Ele se adapta ao meio ambiente, né? De acordo com o quê? Temperatura, pH, umidade. Então, ele consegue se adaptar ao ambiente em que ele vive. Os fungos filamentosos, esses aqui do meio, né? Que tem as células conectadas, eles podem apresentar 2 tipos de características, né? Ou essa hifa septada, hifa é o nome da célula, certo? Quando a gente está falando de hifa, a gente está falando da célula. Hifa septada, ou seja, cortada, então aqui a gente tem as separaçõezinhas. Ou uma hifa cenocítica. Quando a gente fala de hifa cenocítica, não tem separação, certo? Então não tem separação. Aqui a gente consegue observar melhor os fungos filamentosos quando a gente observa
a olho nu, né? Quando a gente olha um cogumelo nascendo no meio do mato, por exemplo, a gente tá vendo o corpo de frutificação, que é a parte que a gente consegue ver, e o micélio é a parte que fica no interior, né, da terra, lá o enterrado, que muita gente antigamente, quando consideravam os fungos como vegetais, chamavam de raiz, né? Ah, a raiz do fungo, a raiz do cogumelo, né? Aqui tem o corpo de frutificação, como se fosse a plantinha. Por isso que confundiam bastante. Que ele tem a característica, ele é bem parecido mesmo com uma planta, né? Mas na verdade ele tem esse micélio para dentro e o corpo de frutificação. O micélio, ele é formado por hifas, né? Olha só, as hifas do micélio. Como é que acontece a reprodução do fungo? O fungo ele se reproduz de duas formas principais, sexuadamente e assexuadamente. Lembrando que sexuadamente ele vai ter a junção de uma parte feminina e de uma parte masculina, e assexuada ele consegue se reproduzir sozinho, tá? Quando a reprodução ela é assexuada é através de esporos, né? Esses esporos eles se soltam no meio ambiente, né? Eles conseguem se instalar em outro lugar e ali se multiplicar. Quando a gente fala de esporos, a gente está falando muito de quando a fruta está podre, né? Não sei se vocês já viram, quando tem uma fruta podre na cesta, pode ter certeza que daqui a algum tempo a fruta que está do lado também vai ficar podre. E às vezes é uma fruta que está do outro lado e a outra fruta aqui. Porque esses esporos eles se espalharam e foram parar na outra fruta e o fungo conseguiu ali também se desenvolver. Fungo filamentoso, né? Reprodução sexuada e assexuada, ou seja, ele tem os dois processos de reprodução, bem diferente do que a gente tem visto até agora. Quando a gente fala de uma reprodução assexuada, olha, o que acontece nos filamentosos, tanto a assexuada quanto a sexuada, a gente tem aqui a formação desses esporos, eles germinam, formam o micélio, né? Esse micélio forma os esporos que liberam, então aqui a gente está num ciclo de uma reprodução assexuada. Já quando a gente fala de uma reprodução sexuada, esse micélio, ele forma uma estrutura, né? Uma plasmogâmia, que é a fusão do citoplasma. Depois ele entra num estágio de cariótico, cariogamia, e depois ele vai se formando uma outra estrutura que também vai liberar os esporos. Então, tanto na assexuada quanto na sexuada, ele tem a liberação de esporos. Já na reprodução assexuada, apenas assexuada, a gente tem 3 tipos: a fragmentação, o brotamento e a esporulação. Quando a gente fala de fragmentação, é quando ele vai se fragmentando e formando novas estruturas, né? Como se fosse mesmo uma plantinha quando ela está se formando ali várias, né? Quando a gente fala de um brotamento, a partir de uma estrutura ele brota outra em cima. Brota outra, vai brotando assim e se desenvolvendo. E quando a gente fala da esporulação, a gente está falando na produção dos esporos, que vão se espalhar no ambiente, se instalar em um local e se desenvolver. Já na reprodução sexuada, foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco, os esporos formam as hifas haploides, que se fundem, formando hifas diploides. Ocorrem meioses para a produção de mais esporos meióticos, tá? É um processo de reprodução sexuada. Não se preocupem muito com essa parte de reprodução. O que importa é vocês entenderem que os fungos podem se reproduzir tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. E aqui a gente tem essa caracterização, né, das principais diferenças entre o reino Monera e o reino Fungi. Lembrando, o reino Monera foi o que a gente viu na última aula, as bactérias, as lindinhas bactérias, né? E as principais diferenças, né? As bactérias, elas são procariontes, os fungos são eucariontes. As bactérias são exclusivamente unicelulares. Já os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? As bactérias podem ser heterotrofas, podem produzir o próprio alimento ou não. Já os fungos, eles são heterótrofos e tem uma característica, eles são aclorofilados, então eles conseguem se reproduzir também com a clorofila, certo? Então, duas características do reino Monera e do reino Fungo. Bom, se atentem bem às doenças causadas por fungos. Eu falei para vocês que são doenças muito comprometedoras, mas no caso a gente tem que se atentar principalmente às micoses, né?
Micoses que para vocês da estética, vocês vão lidar muito com elas. A gente tem que saber muito bem olhar essas micoses, ver as características. A gente vai ter uma aula específica sobre micose lá em patologia, lá pra frente, né? Então, vocês têm que se atentar muito bem a isso, porque é isso que vai importar para vocês no momento do atendimento. Outras doenças que acometem o sistema respiratório, né? Só entendam quais são, mas se atentem às micoses, né? E também a algumas outras doenças de pele, que são as mais importantes para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Estudem os funguinhos, tá? Não só comam os cogumelos, estudem também os funguinhos, que eles são muito legais. Beijo, pessoal!